Boa noite ao público que nos assiste pelas redes sociais. Estamos aqui com a Regina, contadora do Legislativo, o Vladimir. Estamos realizando hoje a audiência pública da Câmara Municipal para a discussão das prioridades e metas para a inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Passo a palavra ao senhor Jamir para fazer as explicações do projeto e tirar as dúvidas. Boa noite a todos. Dando sequência, então, a nossas apresentações através das audiências públicas. Então, desta feita, estamos aqui no plenário da Câmara Municipal, apresentando, então, uma nova fase agora das peças de planejamento do município. Quando nós tratamos de planejamento, nós temos duas fases na apresentação para a população com relação à sua elaboração. Então, nós temos uma audiência que foi feita, inclusive, aqui no plenário da Câmara Municipal também, no mês de abril, começo de abril, onde o Poder Executivo apresentou, então, a sua proposta, de projeto de lei relacionado às diretrizes orçamentárias para o exercício 2024. E seguindo dentro desse ordenamento, agora o Poder Legislativo também apresenta a sua audiência pública na fase de aprovação desse projeto. Então, hoje nós vamos fazer essa informação apresentando, então, os principais tópicos que compõem o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. No processo de planejamento, nós temos, então, 3 documentos principais. É o plano trianual, ele é elaborado no primeiro ano de governo, valendo para os próximos 4 anos. Então, hoje nós temos um plano vigente de 2021 a 2025, e depois, anualmente, nós temos 2 peças. A Lei de Diretriz Orçamentária é uma peça basicamente de legislação, onde ela disciplina a forma como o Poder Executivo e também o Poder Legislativo elaborarão as peças orçamentárias do exercício seguinte. E depois, numa outra fase, então, nós temos a famosa LOA, que é a Lei Orçamentária. E então, o Poder Executivo, da mesma forma que faz as suas audiências no processo de elaboração dessa lei, e depois o Poder Legislativo também procede as suas audiências na fase de aprovação dessa lei. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, o próprio nome já traz, ela direciona quais são a forma que esses poderes, tanto o Executivo como o Legislativo, efetuarão a elaboração da sua proposta orçamentária. Evidentemente, cumprindo todos os regramentos que regem a matéria do país, começando pela Constituição Federal, daqueles artigos que disciplinam a respeito do planejamento, cumprindo também o que é estabelecido pela Constituição do Estado de São Paulo, também nos seus dispositivos que trata das peças orçamentárias, e aí depois nós temos as legislações infraconstitucionais, começando pela Lei 4.320, que apesar de ser lá de 1964, ainda está em plena vigência, e aí nós vamos verificando algumas outras legislações que vêm disciplinando essa matéria. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz alguns dispositivos que disciplinam a respeito do assunto,
E depois, as normas contidas, né, pela Secretaria do Tesouro Nacional, com diversas portarias que disciplinam essa matéria, mas principalmente o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a nossa chamada MCAS. E depois, finalmente, algumas normas, né, que são editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com relação a esse assunto. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela sintetiza, né, todas esses regulamentos que disciplinam o assunto relacionado ao planejamento público, e nós trazemos isso para a Lei de Diretriz do município. A lei é bem extensa, ela tem as suas complexidades, e eu vou trazer aqui os principais tópicos, né, que compõem essa matéria com relação ao nosso município. A audiência era bem curta hoje, né, essa audiência, como quem nos acompanhou quando da fase de elaboração, até porque trata-se especificamente de legislação. E a Lei de Diretrizes, ela traz no seu capítulo inicial as disposições preliminares, né, chamadas assim, aonde ela estabelece que na elaboração da peça orçamentária terá como prioridade as metas da administração pública municipal, aquilo que é estabelecido pela administração como metas na sua elaboração. Ela traz uma disciplina a respeito da estrutura e organização do orçamento. Ela direciona para a elaboração e a execução do orçamento com as suas alterações que ela advém durante a sua execução. Traz dispositivos a respeito do endividamento público, disciplina com relação à despesa de pessoal e seus encargos, aqui tratando do município, né? Com relação à legislação tributária também, todo um regulamento, um capítulo específico para essa matéria, e principalmente que a legislação com relação às diretrizes e a elaboração da peça orçamentária terá que seguir todo o regulamento que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e todas as determinações relacionadas à gestão financeira do orçamento. Temos um capítulo específico que trata então da estrutura e organização do orçamento municipal e principalmente que dentro da proposta orçamentária a elaboração das peças, né, ela terá que seguir todo o ordenamento relacionado aos programas que são pré-estabelecidos pela administração e terá que ser elaborado através das suas atividades, dos projetos e das operações especiais. São disciplinas que vieram lá com a Lei 4.320 e que ainda hoje nós temos que cumprir quando tratamos de elaboração de peça orçamentária. Todas essas atividades, projetos, operações especiais, nós temos que obedecer à portaria que é do Ministério do Planejamento e Gestão, que disciplina e que traz quais são os regulamentos com relação a essas atividades, com relação aos projetos e também com relação às operações especiais. Traz aqui uma determinação que o orçamento, né, ele terá que ser elaborado através do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Dentro do orçamento ele é subdividido, né? Quais são as ações que compõem o orçamento fiscal e quais são as ações que compõem o orçamento da Seguridade Social. Disciplinado também isso, tanto pela Lei 4.320, quanto pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público.
Um dispositivo que trata de toda a composição do projeto de lei orçamentária, como terá que ser elaborado. Dispositivos que disciplinam a unidade orçamentária, né? Isso também estabelecido lá na Lei 4.320. O que é isso? Que o município, né, o ente, né, o órgão, seja o município, estado e principalmente a União, ele terá que ter apenas um orçamento. Então, no caso do nosso município, nós temos hoje aí 2 órgãos, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e temos dentro do Poder Executivo, né, dentro do órgão do Poder Executivo, nós temos uma autarquia, que é o Instituto Próprio de Previdência. Então, esses 3 entes, eles é consolidado todas as suas informações, fazendo com que o município tenha apenas um orçamento. Então, cada um com as suas peculiaridades e as suas divisões, porém, é um orçamento só que é realizado essa consolidação e cabe ao Poder Executivo fazer essa consolidação e tem a obrigatoriedade de enviar o projeto de lei do orçamento do município. Estabelece a categoria de programação da elaboração da peça orçamentária e que deverá obedecer ao grupo de despesa, né? Terá que obedecer uma classificação referente à despesa corrente e à despesa de capital. Aqui também obedecendo, ainda também aqui a Lei 4.320, com algumas alterações já introduzidas também pelo Manual de Contabilidade do setor. Aqui nessa lei, ela estabelece que todo esse ordenamento ele terá que obedecer e deverá assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento. Isso através, hoje, qualquer cidadão tem total condição de acompanhar como é desenvolvido as ações na execução do orçamento através das redes sociais. Toda a receita que adentra aos cofres do município, toda a despesa que é realizada, ela está hoje em tempo real, que a gente chama, né, que é um dia só de atraso, nas páginas, né, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Isso pode ser acompanhado por qualquer cidadão através de um simples acesso ao site desses órgãos. Temos dispositivos aqui dentro dessa lei que traz a possibilidade da limitação de empenhos em algumas circunstâncias que exigem contingenciamento de despesa, se ocorrer algum fato relevante que necessita dessa intervenção, é disciplinado aqui também nessa lei. Estabelece e demonstra que poderá ser alocado na peça orçamentária despesas destinadas à realização de subvenções sociais a entidades que forem selecionadas pelo município para esse repasse, claro, cumprindo as determinações de uma lei federal hoje que disciplina essa matéria, uma lei inclusive bastante complexa, difícil de cumprimento, mas os repasses que o município fizer para entidades do terceiro setor, aqui na lei de diretrizes, ela estabelece quais são as principais condições e depois a entidade, para poder fazer jus a esse repasse, ela tem que cumprir todos os ditames que são estabelecidos pela lei federal. Tem um capítulo que disciplina a questão do endividamento público. Evidentemente que nós temos dispositivo da lei complementar 101, que disciplina essa questão, mas principalmente resoluções do Senado Federal, que também estabelece
quais são as condições para o endividamento do poder público. Tem um capítulo que disciplina todas as formalidades que devem ser obedecidas com relação à despesa de pessoal em seus encargos, seja pelo órgão Poder Executivo, Poder Legislativo e a autarquia municipal, disciplinando aqui, trazendo nessa disciplina tudo o que está previsto lá na Lei Complementar 101, principalmente lá no artigo 169 da Constituição Federal. Um capítulo que disciplina com relação à receita e às alterações que poderão ser realizadas na legislação tributária, todo um disciplinamento a respeito desta matéria, também aqui é estabelecido. E já partindo então para as disposições finais desse projeto de lei, ela traz um dispositivo que nenhuma dotação orçamentária ela pode ter finalidade imprecisa e muito menos existe dotação ilimitada. Isso também vem lá da Lei 4.320, onde isso é muito sério e isso a gente segue com bastante vigor. Toda dotação orçamentária, falando de uma forma mais simples, ela tem a sua finalidade exatamente definida através das suas ações e principalmente de toda a classificação que ela obedece, e que nenhuma dotação ela é ilimitada, ela sempre tem o seu valor previsto dentro do orçamento, podendo ser alterado pelas normas que contêm a respeito das alterações, seja através de créditos especiais ou créditos suplementares. Estabelece o dispositivo, estabelece o percentual que pode ser autorizado na lei orçamentária para a realização dos créditos adicionais suplementares, traz um dispositivo aqui da possibilidade de ser feito pelo Poder Executivo a realização de estudos para a implantação do controle e avaliação dos resultados das ações do governo através de custos, uma inovação que se vem buscando dentro do poder público. Ainda estamos avançando nessa matéria, mas trazemos aqui essa possibilidade. Também disciplina que toda dotação ou toda alocação de recursos ele tem que ser direcionado a cada unidade orçamentária que pertence à despesa, e alguns dispositivos aqui com relação a alguns mecanismos que foi introduzido na Constituição Federal recentemente através de uma emenda constitucional, com relação à variação entre receita corrente e despesa corrente. E, finalizando então, disciplina aqui que o Poder Legislativo tem até 30 de junho para encaminhar ao Poder Executivo a sua proposta orçamentária para o próximo exercício, destacando aqui, inclusive, uma novidade já para esse exercício, que são a possibilidade da introdução das emendas parlamentares individuais. E depois o Poder Executivo, ele tem até o dia 31 de agosto, então, para encaminhar ao Poder Legislativo a proposta orçamentária do município para o exercício de 2024. Finalizando, estabelecendo que o Poder Executivo encaminhará, juntamente com a proposta orçamentária, os anexos que compõem a Lei de Diretriz Orçamentária, atendendo, então, determinações do Tribunal de Contas e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Diretrizes ela é composta por legislação, basicamente nós tratamos de legislação, e como eu disse no início, esse projeto de lei, ele basicamente traz todo o regramento hoje que está vigente no país
com relação à execução, vamos voltar assim, da elaboração e depois da execução do orçamento do município. É o que eu tinha para apresentar, fico à disposição, algum questionamento. Quem está nos acompanhando em casa, alguma pergunta, pode mandar, a gente procurará responder. Não tendo nenhum questionamento, eu agradeço a paciência de todos, o pessoal que está nos acompanhando aí pela rede social. Muito obrigado pela atenção. E só abrindo um parênteses aqui, possivelmente na próxima semana já o Poder Executivo estará colocando à disposição de toda a população uma enquete para que a população participe da elaboração do orçamento do ano que vem. Então isso já está em fase de montagem, né, dos questionamentos e do questionário, para que a população possa nos ajudar mostrando, né, as suas onde ela entende que necessita da atuação do poder público para a realização de ações que possibilite uma melhoria, né, na qualidade do serviço público no município. Mas isso estará sendo divulgado pelas redes sociais aí do município e a gente conta com a participação de todos. Agradeço mais uma vez então a compreensão, a participação, muito obrigado a todos e volto a palavra ao presidente da Câmara para que faça as suas considerações finais. Boa noite, agradeço ao Juliano pelo apoio, pelas explicações. Regina, contadora do Legislativo, que está nos apoiando aqui, público que nos assiste nas redes sociais, e declaro encerrada a prestação de conta da Câmara aqui. Uma boa noite a todos.